Olá, tudo bem? Estamos aqui com a lógica da palavra, a palavra que se encontra na Bíblia, a palavra que traz vida e produz a alegria da salvação em nossas vidas. E aqui hoje eu trago uma linda história, uma parábola que foi contada por Jesus após ele ser indagado por Pedro. Na verdade, toda a Bíblia ela se resume em um só verbo: perdoar. Então vamos ver aqui como foi que o que Jesus nos ensina a respeito do perdão. Então aqui no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? Irado, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então, Pedro, um dos discípulos de Jesus, chega até ele e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus se volta para Pedro e diz: não, mas 70 vezes 7. O que diz aqui, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus quis dizer que a gente deve perdoar infinitamente. E aí, para ele explicar o porquê que nós devemos perdoar infinitamente, ele contou uma parábola. Ele falou que um homem foi chamado pelo rei porque devia muito ao rei. E aí o rei disse: se você não tem como me pagar, sua esposa vai ser vendida, seus filhos vão ser vendidos, seus bens vão ser vendidos, para que você me pague. E ele se prostrou diante do rei, clamando por misericórdia e por perdão. E o rei, que era um rei cheio de compaixão, esse rei representa a Deus, ele agiu de misericórdia para aquele homem e perdoou toda a sua dívida, que não era uma pequena dívida. A Bíblia diz aqui que era uma quantia de 10.000 talentos. E aí, saindo aquele homem já perdoado, ele encontra um outro homem que lhe devia. Só que esse outro homem lhe devia uma quantia pequena. Não era 10.000 denários, mas uma quantia de, vamos ver aqui, uma quantia de pagar seu senhor, ordenou que ele seus conservos 100 denários. Então o homem devia 10.000 denários ao rei. O rei o perdoa, ele sai, encontra o seu outro servo, o seu amigo, e esse amigo o devia 100 denários, uma quantia irrisória diante
do que ele devia ao rei. Mas ao invés de ele fazer o que o rei fez para com ele, né? O rei agiu de misericórdia para com ele e ele poderia também agir de misericórdia com aquela pessoa que o devia. Ao invés de ele agir de misericórdia, de ele perdoar a dívida, não. Ele prendeu esse homem, mandou que prendessem ele, até que ele pagasse a dívida. E os servos do rei, sabendo daquilo, foram e contaram para o rei, e o rei chama ele e diz: vem cá, eu não te perdoei, por que também tu não perdoa o teu próximo? E é isso que acontece conosco. Jesus, ele morreu na cruz para nos perdoar de todas as coisas. E se ele nos perdoou de todas as coisas, se ele perdoou uma dívida que nós não poderíamos pagar, porque nós também não perdoamos da mesma forma o nosso próximo. Quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amai o vosso próximo como eu vos amei. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: assim como eu vos perdoei, perdoai o vosso próximo. Amar é perdoar. Qual é a dívida que as pessoas têm para com você? Qual foi o tipo de mágoa que as pessoas causaram em você? Qual foi o tipo de sofrimento que as pessoas causaram em você? Hoje, por meio da palavra, Deus está se revelando a você e está dizendo: libere perdão. Porque Jesus disse no versículo 35: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. O que o Pai Celestial fará? Versículo 33. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Então, que você libere perdão em nome de Jesus, porque Jesus lhe perdoou uma dívida que você não teria condições de pagar. Por isso, da mesma forma, perdoe o seu próximo, em nome de Jesus. Um abraço